Hoje nós vamos estar estudando sobre o que nós podemos aprender com os discursos escatológicos de Jesus. Nós vamos estar vendo algumas coisas que o Senhor falou quando foi lhe perguntado pelos discípulos, pelos fariseus, por aqueles que o acompanhavam, acerca das coisas do fim. Mas de uma forma especial, nós queremos que nesse tempo é importante a igreja saber como se comportar diante das calamidades e entender o que foi que Jesus falou a respeito dos tempos do fim. E poder abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, que vai ser o nosso texto base da noite, no capítulo 21. E nós vamos ver aqui um dos discursos escatológicos de Jesus. Então eu gostaria que você pudesse compreender sobre o que vamos falar nessa noite, desses discursos de Jesus e o que Jesus nos advertiu e pediu para que nós pudéssemos fazer diante daquilo que ele ensinou àqueles que o acompanhavam. Se você puder abrir a palavra do Senhor lá no capítulo 21, nós vamos estar lendo a partir do versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou esperar você que está aí conosco abrir então em Lucas capítulo 21, versículo 7. Então vamos ler. Perguntaram a Jesus: Mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? E Jesus respondeu: Tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também chegou a hora. Porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. E isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes, amigos, e eles matarão alguns de vocês. E vossos pais e todos os odiarão vocês por causa do meu nome. Mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Amém, irmãos? Depois nós vamos continuar lendo alguns outros versículos. Então, hoje, o que nós vamos fazer é um estudo comparativo de vários textos bíblicos de assuntos escatológicos. Os assuntos escatológicos e os discursos escatológicos de Jesus, você vai encontrar nos 3 evangelhos sinóticos. E você vai encontrar em Mateus, no capítulo 24, um dos sermões escatológicos de Cristo, Marcos no capítulo 13 e Lucas a partir do capítulo 12, no capítulo 17 e no capítulo 21. E quem eram as pessoas que tinham interesse naquele tempo de saber das coisas do fim? Os fariseus, e a gente vai ver isso lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 20. Então, os primeiros que tiveram a necessidade de saber sobre a vinda do reino de Deus, sobre as coisas do fim, foram os fariseus. O outro grupo é o grupo dos discípulos. No capítulo 21 de Lucas também, versículo 7, você vai ver os discípulos perguntando a Jesus: Mestre,
quando serão estas coisas? E que sinais haverão quando estas coisas estiverem para acontecer? Jesus estava falando da destruição do templo de Jerusalém. Vocês entendem isso? Então ele estava dizendo a respeito que o templo do Senhor seria destruído. Uma das coisas, talvez, isso até eu estava pensando quando estava preparando essa lição, né? Hoje a gente está tão preocupado, né, em estar dentro da igreja, mas nós sabemos que essa era uma grande dificuldade para o povo de Israel, para aqueles que estavam ali, para os fariseus, entenderem essa questão de que eles precisavam estar além das paredes do templo, que mais importante do que se preocupar com a estrutura do templo, eles tinham que ter uma vida devocional, uma vida com Deus, de intimidade, de relevância. E essa não era a preocupação. E talvez isso também seja uma preocupação desse tempo. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, né, relacionado ao coronavírus, e nós talvez não estejamos atentando que isso aqui são paredes, que nós podemos ter a nossa comunhão, nós podemos ter a nossa vida com Deus, nós podemos ter todas as coisas e que nada vai destruir. O reino de Deus está em nós. Nada vai poder nos deter. O medo não pode paralisar a igreja. As notícias que estão por aí não podem nos paralisar. O grande problema não é saber o que vai acontecer. Jesus está discursando, mas ele tem algumas preocupações. E a preocupação é que o povo dele estivesse preparado para esse tempo difícil. E o que a gente tem percebido é que não existe essa preparação. As pessoas estão ouvindo as más notícias, as pessoas estão absorvendo todas essas coisas. A gente não só tem uma pandemia em relação hoje ao coronavírus e outras coisas que surgem, mas a gente também hoje está ficando com problemas emocionais com tantas coisas. Cuidados, prudência, é algo que nós nunca vamos deixar de falar e nós não vamos deixar de propagar. Mas nós não vamos criar um pânico na sociedade, nós não vamos criar um pânico através da igreja, nós não vamos ser os portadores das más notícias, porque nós somos os portadores do evangelho, das boas novas. O evangelho é um evangelho de confronto, mas é um evangelho de boas novas. Então nós não estamos preocupados com a estrutura, nós não estamos preocupados agora com arrecadações, nunca foi essa nossa preocupação, mas nós estamos preocupados com uma geração que esteja preparada para viver os últimos dias, porque os últimos dias não se resumirão em epidemias, haverão guerras, rumores de guerra, fome, outras doenças. Então nós não podemos estar acuados. Por isso que é urgente nós conhecermos esses discursos escatológicos de Jesus. É urgente que a gente conheça o Apocalipse, é urgente que a gente conheça o livro de Daniel, que também fala disso, as profecias em Isaías, outros textos de alguns outros profetas, para que a gente possa estar preparado para esse tempo. Algo que Daniel fala lá no capítulo 11, no versículo 32, eu gostaria que você abrisse comigo, Daniel 11, verso 32, e eu vou ler na NVT, na nova versão transformadora. Então, se tiver diferente da sua, que você possa entender a partir aqui da leitura que eu vou estar fazendo. Ele diz assim, na segunda parte do versículo 32 do capítulo 11. Mas aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e resistirão. Esse é um discurso profético do profeta Daniel. Ele está dizendo que, apesar de todas as coisas, apesar de eles perceberem os tempos do fim, o seu povo, aquele que conhece o Senhor, se tornará forte e poderoso na terra, em outras versões. Em outra ele diz, fará
proezas. Então esse é um tempo de conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Esse é um tempo de nós nos voltarmos para a palavra. Esse é um tempo de nós realmente termos intimidade com o Pai, para que nós possamos resistir esse dia mal, resistir esse momento da história, para que a gente possa realmente poder fazer proezas e estar firmes. Isso é muito importante. E há algo interessante que diz o versículo 33. Líderes sábios instruirão a muitos. Líderes sábios instruirão a muitos, mas morrerão. Por causa do quê? Desse movimento contrário que também vai surgir. Daquilo que não, vamos ouvir o que o mundo está falando e não o que a palavra do Senhor diz. E nós precisamos ficar com aquilo que a palavra do Senhor diz. Então é muito importante que você saiba disso. Eu creio que nesse tempo o que precisa ser destruído são os templos, as catedrais, aquelas coisas que tem hoje em dia muitas pessoas prisioneiras. O Senhor, Ele está além das paredes. Então nós podemos adorar sim. Eu quero adorar num lugar, meus irmãos. É importante estarmos reunidos. A Bíblia diz lá em Hebreus que nós não devemos deixar de nos congregar. Quanto mais vemos que o dia do Senhor se aproxima. Então não é para estarmos separados, mas nós não devemos ter isso como preocupação principal. Isso é muito importante. Então a primeira coisa que Jesus vai falar é sobre a destruição do templo. E os discípulos tinham essa preocupação. E aí ele começa a falar a respeito do início das dores. Como é que vai ser? O que vai acontecer? A partir do versículo 8, ele começa a advertir a igreja lá em Lucas, no capítulo 21, se você puder voltar para o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 21. Quando os discípulos perguntam a ele, como serão estas coisas e como elas vão acontecer? Jesus responde, tenham cuidado para que não sejam enganados. Há uma advertência que Jesus está falando aqui. Não se deixem enganar. Não só por falsos profetas, porque como no tempo de Jeremias estava profetizando para que o povo pudesse estar atento, pudesse obedecer, que era um juízo de Deus, os babilônicos virem, que se eles obedecessem às profecias do Senhor, se eles se submetessem àquele juízo, o Senhor os livraria, muitos não seriam mortos, suas famílias seriam poupadas, mas juntamente com as profecias de Jeremias, havia um grupo de profetas, e esse grupo de profetas ensinava o quê? Não, isso não vai acontecer. Paz, paz, paz. E da mesma forma, nesse tempo, a gente está caminhando, a verdade está caminhando com mentiras paralelas. Então você, muitas vezes está falando, povo de Deus, despertem. Muitas vezes você está falando, vocês cuidem da sua vida espiritual. Muitas vezes nós estamos falando, as coisas vão ficar difíceis. E algumas pessoas vão dizer, não, vai ficar tudo bem. Não, daqui para frente vai ser melhor, dias melhores virão. Eu sou alguém que crê. Eu creio que o Senhor tem o melhor preparado para o seu povo. Eu sou uma pregadora de fé. Mas nós precisamos entender que ao olharmos as Escrituras, ao olharmos para tudo que está acontecendo, nós estamos vendo muitos sinais de que aquilo que o Senhor falou que aconteceria está acontecendo. Então, é um período de muito engano. E Jesus está falando, o tempo do fim vai ser um tempo de engano. De muito engano espiritual. De muita mentira. Vocês entendem? Muita mentira espiritual. Então, ao mesmo tempo que você tem uma vertente pregando o evangelho puro, cristocêntrico, você tem um grupo que não está levando a sério aquilo que a palavra do Senhor fala. Então, isso corre paralelamente. Outra coisa que o Senhor ele vai falar aqui em Lucas, no capítulo 21. Ele diz, não vos assusteis. O que Jesus está falando? Versículo 9. Quando vocês ouvirem falar de guerras
e revoluções ou rumores de guerras, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Jesus ele está dizendo, não vos assusteis. Se existe uma advertência primeira dele, onde ele está dizendo, não vos enganem, não ceda ao engano desse tempo, não ceda às falsas profecias. Jesus está falando, vocês vão ver muitas coisas terríveis, certo? Nós estamos vendo nesses dias tantas notícias terríveis, que pessoas vão morrer, sobre a questão comercial e tudo isso eu acredito, mas ele diz, não fiquem assustados, porque isso aí em nada se compara com o que ainda virá. E aí a minha pergunta, né, dentro desse estudo é, estamos preparados para dias piores? Será que a igreja do Senhor está preparada para dias piores? O que vocês acham? Porque, né, nós temos que entender isso. Se nós estamos tão acuados, tão assustados, compartilhando tantas coisas, como serão os dias difíceis? Hoje não é um estudo sobre pré-tribulacionismo, sobre mesotribulacionismo, sobre pós-tribulacionismo. Hoje é um estudo sobre os discursos escatológicos de Jesus. Por que falar sobre isso? Porque, gente, se você está espantado com isso que está acontecendo, Jesus está dizendo, não se assustem, isso não é nem o princípio. Isso não é nada diante do que virá. Ele está dizendo para os discípulos, não se assustem, não é tempo de ficar assustado. Se você puder abrir comigo, aqui ainda no capítulo 21, Jesus, ele está falando uma coisa muito séria para a igreja. Ele diz aqui no versículo 26 do capítulo 21, haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então vai haver muita gente com muito medo, que vão estar em total pânico pela expectativa. Meu irmão, não crie expectativas no seu coração do pior. Crie fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Deus vai guardar a sua igreja. E ele diz assim, versículo 28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se. Levantem-se. Fiquem de pé. Tenham fé. Tenham esperança. Tenham certeza do Deus que cuidou de Abraão, de Isaac, de Jacó, do povo de Israel quando saiu do Egito, que cuidou de toda a história do povo dele e tem cuidado da igreja ao longo dos séculos, vai cuidar de nós nesse tempo. Nós não passamos absolutamente nada ainda, nada. E Deus cuidou, e Deus alimentou, e Deus supriu. Ele está dizendo, levantem as vossas cabeças, fiquem de cabeça erguida. É para ficar de cabeça erguida. Ninguém, mais uma vez, sendo redundante, ninguém está falando aqui para você vir, se expor, ser imprudente, não obedecer às autoridades, nada disso. Mas nós vamos ficar de cabeça erguida. Nós vamos fazer aquilo que Jesus falou, não o que o mundo está falando. Jesus falou, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. O grande dia de nós estarmos com o Senhor está se aproximando. Mas o que a gente está vendo? A gente está vendo um povo extremamente perdido, o próprio povo da igreja, disseminando más notícias, crendo no pior, e eu creio que apesar de talvez dias piores, o Senhor vai cuidar da gente.
Quando Jezabel se levantou contra os profetas do tempo de Elias, contra os servos do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor os guardou no deserto e eles foram alimentados com pão e água, mas o Senhor cuidou deles, enviou ali um mordomo para cuidar deles, Obadias, e Deus vai continuar cuidando da sua igreja. Deus enviou maná do céu. Deus não vai fazer diferente agora, irmãos. Se não houver nada na terra para nós comprarmos, Deus vai enviar maná. Nós vamos comer maná de novo. O pão vivo que veio do céu vai vir de novo. Vocês têm que entender isso. E isso é algo para a gente entender. Outra coisa que ele vai falar aqui, ele diz: não perecerão, não perecerão. Gente, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Porque o versículo 18 vai falar: mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. Lucas 21, 18. Nenhum fio de cabelo, gente. Vocês entendem? Então, quando a gente olha para todo esse panorama, para todo esse caos, para toda essa calamidade, a gente vê como está distante mesmo desse viver de fé nesse tempo. Vai ficar difícil? Vai ficar pior. Mas nós vamos estar de pé. Nós vamos estar em pé. E quando passar, nós vamos sobreviver a isso, sendo testemunho. Olha o que diz o versículo 13. E isto acontecerá para que vocês deem testemunho. É tempo de crer. Okay? Então, agora, existem algumas atitudes que são exigidas por Jesus. Como é que a gente se comporta? Ele adverte, ele diz: não vos enganem, não vos assusteis e saibam, ninguém vai perecer. Mas existem algumas atitudes exigidas por Jesus. A primeira está lá em Lucas ainda, capítulo 21, versículo 28. Ele diz aqui: levantai vossas cabeças. Em algumas traduções, ele vai falar: olhai para cima. Uma das coisas que a gente precisa compreender é que essa é uma atitude que Jesus está exigindo. Ele está dizendo: levantem as vossas cabeças. Para onde nós vamos olhar nesse tempo? Para o autor e consumador da nossa fé. É para ele que nós vamos olhar. É para ele que nós vamos desviar o nosso olhar. É para ele. Não é para o que nós estamos vendo. Como dizia o velho cântico: não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, seu grande amor. O Senhor é um Deus de amor e Ele não vai permitir que os seus filhos padeçam. Um fio de cabelo vai cair. Então, nós precisamos levantar os nossos olhos. Quando Jesus está falando isso, eu preciso também me lembrar daquilo que Paulo fala em Colossenses, no capítulo 3. Quando ele vai dizer para a igreja, no versículo 1 do capítulo 3, ele diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, o que Jesus está falando, e Paulo daí vai aqui trazer para a igreja essa mensagem, ele diz: olha, busquem as coisas do alto. Levante os olhos para o céu. Levante os olhos para aquele que tem todo o poder, para aquele que pode fazer todas as coisas. É para ele que nós devemos olhar. Aí ele também vai dizer, o apóstolo Paulo aqui: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Você está preocupado que você vai perder seu emprego? Você está preocupado com as coisas que você possui? Não, irmãos. Pense nas coisas que são do alto, porque Deus está cuidando do seu povo. Ainda não é o fim, não é. Então pense, agora é tempo de pensar. Então, voltando aqui, que a gente teve um problema aqui com a nossa transmissão. A primeira atitude exigida por Jesus é levantar os nossos
olhos, levantai as nossas cabeças. Então, é olhar para cima. Deus, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É dele que vem o meu socorro, daquele que fez os céus e a terra. Não é de nenhum outro, não é de nenhum sistema, do Senhor. É dele que vem o meu socorro. Eu devo fazer isso. Então, primeiro aqui em Colossenses 3, ele vai falar: busquem, pensem, não é? Porque logo, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Se você for lá para Romanos, no capítulo 8, você vai ver aqui quando o apóstolo Paulo, ele fala a respeito da manifestação dos filhos de Deus. Então, gente, nós precisamos manifestar o Senhor no mundo com a glória que está em nós a partir de Jesus Cristo, mesmo nesses últimos dias. Assim como nós queremos participar de tudo aquilo que Deus faz e que é bom, que cooperam para o nosso bem, nós precisamos também entender que vamos participar dos sofrimentos que existem a partir da nossa fé em Jesus. Amém? Porque há uma glória futura que nos aguarda, e nós estamos esperando por essa glória. Outra atitude exigida por Jesus está no versículo 34 de Lucas 21. A outra advertência dele é: olhai por vós. Olha o que ele diz no versículo 34. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado. Então, o que Jesus está falando? Quando essas coisas acontecerem, olhe para você. É tempo da gente se arrepender. É tempo da gente se ressignificar como cristão. É tempo da gente repensar a nossa fé. É tempo da gente poder verdadeiramente entender como nós estamos, qual é a nossa temperatura espiritual nesse tempo. Jesus está falando: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com consequências da orgia. Tem muita gente que, olhando para uma situação dessa, em vez de ela estar preocupada em melhorar, em ser mais santo, em ser mais puro, ela está se entregando aos prazeres desse mundo. Então aí é que ela vai: vou viver pouco, então vamos aproveitar. Vamos ir para a galera, como diz. Vamos fazer aquilo que faz a gente feliz. Só que os teus últimos dias. Só que os sinais estão acontecendo. Então é tempo do quê? De santificação. Aquilo que o Senhor vai falar lá em Apocalipse. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é puro, seja mais puro. É isso que o Senhor está falando. Ele diz: tenham cuidado, olhem por vocês, né? Não estejam sobrecarregados com prostituição, com embriaguez, com bebedeira. Talvez esteja na sua Bíblia. E principalmente, eu acho que aqui está o ponto-chave, que é que ele nos chama a atenção, com as preocupações deste mundo. Talvez na tua versão esteja escrito com as ansiedades. O que ele está falando é o seguinte, gente: preocupações deste mundo. Quais são as preocupações desse mundo? Comer, beber, vestir, pagar, trabalhar. É preocupação. Mas mais importante, Jesus está falando assim: tome cuidado para que o coração de vocês não seja a única coisa que está ocupando a vida de vocês. Se Jesus pudesse olhar para a tua vida hoje, se você que é a noiva do Senhor, aquela que vai se apresentar ao noivo daqui a algum tempo, o quanto de Cristo tem em você hoje? No teu coração, o que está pesando mais? O que está pesando mais? Mas eu tenho que pagar minhas contas, pastora. Mas eu tenho que viver, tenho que comer, tenho que vestir. Eu tenho que cuidar do que é meu. Ok, você tem. Mas e a tua eternidade? E a volta do Senhor? E aquele que vem nos buscar? Quem imaginava que ia viver um tempo como esse? A gente, como pastor, hoje à tarde aqui, ministrando aqui na igreja, eu estava aqui, gente, eu chorei com dor profunda, porque não tinha ninguém.
Não tinha ninguém. Ah, mas tem um monte de gente assistindo, tem um monte de gente acompanhando. Mas que terrível é você ter cadeiras, que terrível é você saber que tem um povo que você quer abraçar, que você quer estar perto, você quer orar, e você não pode mais. Mas ao mesmo tempo que tem um grupo que está preocupado em ter uma vida mais relevante com Jesus, tem gente preocupado com o dinheiro, tem gente preocupado, como eu falei, com as paredes do templo, tem gente, irmão, isso aqui nada me interessa, mas estar perto das pessoas que a gente ama, abraçar, estar junto, isso é algo que mexe com o meu coração. Saber que tem um monte de gente que não vai mais poder levantar as mãos para adorar. Ah, mas podemos adorar em casa, isolados, mas é muito diferente, gente. Podemos sim, devemos fazer isso. Mas mais do que isso, a gente precisa nesse tempo olhar a nossa vida, avaliar como é que está a tua vida, meu irmão. Porque se Jesus voltar agora, se Jesus vier agora como um ladrão, você está preparado? Está preparado? É isso que a gente precisa entender. Em que nível da nossa fé nós estamos? Se a gente não está como a igreja de Laodiceia, que representa a igreja dos últimos tempos, a igreja do fim. Não é morno, não é quente, não é frio, é morno. Está dividido, está com o coração dividido, está com a alma dividida, vive religiosidade, está satisfeita com aquilo que tem. Ah, eu não preciso de nada. Ah, eu tenho tudo. Ah, como eu estou em Jesus, Deus me compreende. Uma igreja que fala de graça, mas não conhece o Deus da graça. E por não conhecer o Deus da graça, está caindo em desgraça. Pode tudo, faz tudo. Então não precisa vigiar, não precisa se arrepender. Então a gente está deixando o nosso corpo nos guiar, a nossa fala nos guiar, o pensamento do mundo nos guiar. E o Senhor está falando, olhai por vocês. E a preocupação, gente, que é a coisa mais sufocante que tem. O que vai ser? Como é que a gente vai se comportar? Gente, se todo mundo tiver que correr, nesse tempo nós vamos correr. Recessão, todo mundo vai viver. Então não é só o coronavírus que veio. Veio o desemprego, veio falta de dinheiro, vai vir falta de comida. E aí, gente? E a nossa vida? E se no meio de tudo isso, desse cenário, já não está programado aí para Jesus estar chegando, né? A outra coisa que Jesus ele vai falar está no versículo 36. Ele diz, portanto, vigiem em todo tempo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, para que possam estar em pé, não prostrado, em pé. Olha que forte isso aqui. Não é caído, não é desanimado, não é cabisbaixo, mas em pé na presença do Filho do Homem. Ele está dizendo, vigiem e orem. Mas que povo que não vigia. Se você soubesse hoje que está vindo um tsunami sobre a sua casa, você ficaria dentro dela? Se viesse um terremoto, você ficaria dentro dela? O que normalmente nós faríamos? Nós correríamos. Nós procuraríamos um lugar onde nós nos refugiássemos, onde nós soubéssemos que temos segurança. Lá no Salmo 46, no início do Salmo, no versículo 1, ele diz que o Senhor é meu refúgio e fortaleza, bem presente na hora da angústia. Quem tem sido o seu refúgio nesse tempo? Quem tem sido a sua fortaleza nesse tempo? E olha o que o salmista ele vai falar aqui. E essa é a coisa importante desse salmo. Quando ele diz aqui, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Porque nada vai poder nos salvar. Mas aonde eu estiver em Deus, porque Deus é o meu refúgio, mas eu preciso estar nele.
Eu preciso fugir e correr para Ele. Eu preciso verdadeiramente me abrigar debaixo do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. É aí que eu tenho que estar. Essa é a minha fortaleza. Então, Senhor, tem coronavírus. Senhor, tem tal doença. Senhor, tem fome, tem peste, tem guerra, tem isso. Tudo bem. Mas aonde é que eu estou refugiado nesse tempo? Aonde que a gente está refugiado? E aí ele diz aqui, no versículo 8, venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquiete-se e saibam que eu sou Deus, fiquem quietos. Jesus está dizendo, vigie e ore, porque eu sou o socorro de vocês. Fiquem calados, aquiete-se. Pare com essa coisa de ficar divulgando, falando. Você cristão, faça a sua parte, já sabe o que fazer. Lavar as mãos, lavar os narizes, passar álcool gel, ficar em casa, cuidar dos mais velhos. Tudo isso, prevenção. Mas se o vírus quiser chegar até nós, ele vai chegar. Não vai ter jeito. Mas o que o Senhor está falando é que é para nós nos aquietarmos, porque Ele está no controle, Ele faz cessar a guerra. Esta é uma guerra mundial contra um espírito de enfermidade, uma praga que assola o mundo. Então é tempo de nós nos voltarmos para o refúgio que é o Senhor e sabemos que Ele será exaltado entre as nações e será exaltado na terra. Porque o Senhor dos exércitos está conosco e Ele é o nosso refúgio. Amém? Ele é. Alguma dúvida disso? Então faz sossegar e calar tua alma. Senhor, o que será? Se você passar dificuldade, outros passarão. Ok? Mas nós vamos sobreviver. E quando passar isso aqui, nós vamos dar glória a Deus. Porque Deus é poderoso. Então vigie, ore. O que ele também, e aí eu estou falando aqui, você precisa ter nesse tempo Deus como teu refúgio, guardar o seu coração, guarda o seu coração. Nós precisamos estar, como o Provérbios fala, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, não deixe, rejeite toda a preocupação, traga paz. A Bíblia diz que o Senhor nos deu a paz que o mundo não pode dar. No mundo nós vamos ter aflições, mas temos que ter bom ânimo. A paz é um presente de Deus para esses tempos onde um turbilhão de coisas, informações, caos chegam sobre nós. Esse é o tempo, amém, irmãos? Esse é o tempo, amém, igreja? Você que está nos assistindo, guarda o seu coração. Não deixe as más notícias tomarem conta da tua mente. O teu coração é a tua mente, o teu coração são as tuas reações, o teu coração é a tua insegurança, é o teu medo. É como você vai responder nesse tempo às dificuldades. Então guarde o seu coração, como diz Provérbios 4. O Salmo 91, versículo 1 e 2. Nós vamos ler, tão conhecido nós. O Senhor diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Irmão, descansa no Senhor. Espera em Deus. Faz aquilo que Davi diz, eu fiz calar e sossegar minha alma. Espera no Senhor, vai passar. Tudo isso vai passar. Tem hora e data para acabar, amém? Tem hora e data para acabar. Diz ao Senhor, tu és o meu refúgio. Diga para Deus, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. A Bíblia diz que Deus conservará em paz aquele cujo coração está firme nele, porque confia nele. Mal nenhum chegará à nossa tenda se nós confiarmos no Senhor e fizermos a nossa parte prudentemente. Precisamos falar sobre isso. Esta é a verdade. É isso que o Senhor quer que saibamos e falemos, que nós possamos dizer, diz ao Senhor, tu és meu refúgio.
Teu refúgio não é o médico, não é o SUS, não é o sistema de saúde, não são os presidentes, governadores, prefeitos. Não, o teu refúgio é o teu Deus. Teu Deus, para você que crê, para você que está crendo agora, para você que está assistindo, para você que está ouvindo, esse é o nosso refúgio, o Senhor. Não é a igreja, agora não tem igreja, agora não tem placa, agora não tem nada, agora tem Deus. Essa é a coisa boa de tudo que está acontecendo. Que acabaram-se as placas, acabaram-se as denominações. O que tem agora é um falando e alguém ouvindo. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Aleluia! E a última coisa aqui que nós precisamos fazer nesse tempo é fortalecermos a nossa vida no Senhor. Efésios 6, versículo 10. É o tempo de nós recobrarmos força. É o tempo de nós nos fortalecermos, usarmos a armadura cristã e verdadeiramente nos munirmos disso. Olha o que diz o versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se contra toda a armadura, com toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Venha de onde estiver vindo isso. Uma coisa nós sabemos: Satanás, ele é aquele que ele tripudia em tempos de crise. Da mesma forma como Deus chega e nos acode, nos socorre, Satanás também chega com as suas mentiras, com o seu desânimo, com o seu medo, acuando o povo de Deus, fazendo com que a gente perca a fé. Então é um tempo de você se fortalecer no Senhor, de se revestir da armadura, de guardar a espada, de vestir o capacete da salvação, de calçar as sandálias do evangelho da paz, de orar, de suplicar, de continuar firme, porque o Senhor tem nos dado todos os recursos para a gente superar esse tempo de crise. Deu para entender? Está dando para entender, povo? Agora, existem os sinais ruins, e eu, antes de concluir, eu quero falar também dos sinais que estão dentro da igreja, que refletem que Jesus Cristo está muito próximo. Em 1 Timóteo 4, 1, 4, não está aqui fazendo parte do discurso escatológico de Jesus, mas faz parte de uma realidade também como sinal da vinda de Cristo. A gente vai ver o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, seu discípulo, a respeito dessa realidade aqui. Capítulo 4 de 1 Timóteo, que diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Vai ter muita gente nesse tempo que vai ficar mais crente, mas tem muita gente também nesse tempo que vai ficar menos crente. Tem muita gente que vai ser motivo daqui para frente. Acostumou a ficar em casa, acostumou a não vir para o culto, então agora estou acostumado, vou assistir pela internet, vou ver o culto pela internet. Quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus não vem buscar apóstata. Ele vem buscar os fiéis da terra. Ele vem buscar a noiva preparada, sem mácula e sem ruga. Ele não vem buscar uma igreja preguiçosa, relaxada, que não quer saber. Eu acho que esse chegou um tempo também da gente descobrir quem é joio e quem é trigo. Esse é o tempo que a gente vai descobrir quem veio para ficar e quem veio para ir embora. Esse é o tempo que a gente está descobrindo o que o Senhor realmente vai fazer com a igreja dele. Talvez seja o tempo realmente de separação. Talvez essa crise, pelo menos dessa epidemia, ela vai trazer para nós algumas revelações. Para aqueles que dão prioridade para o seu trabalho e agora não pode vir para a igreja, a gente vai ver se pelo menos assistem o culto pela internet. Para aqueles que dão prioridade para a sua diversão, para os seus prazeres, a gente vai ver quem é o mais importante agora. Jesus está dizendo lá qual era um dos conselhos dele: olhai por vocês. Cuidem de vocês.
E aí a gente está vendo aqui ele dizendo vai haver tempos de apostasia. Isso já acontece. Então ele está dizendo para nós entendermos isso. Em 2 Timóteo capítulo 4 também, versículo 3 e 4, é outro sinal que está apresentado dentro das igrejas hoje. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Quando alguém estiver fazendo um sermão igual esse, dando um estudo como esse de hoje, ela vai falar, não vou nem ouvir, porque eu não creio nisso. É aquilo que acontecia lá no tempo de Jeremias. Alguns estarão pregando a palavra e outros dirão paz, paz, quando não há paz. Mas a Bíblia diz que Deus vai levantar pastores com inteligência para pastorear o povo dele nos últimos tempos. Então fica atento, meu irmão. Quem é que te pastoreia? Isso é tão sério, gente, que um homem chamado John Shelby Spong escreveu um livro chamado O Cristianismo Deve Mudar ou Morrer. E olha algumas das afirmações que ele faz. A ressurreição de Cristo não foi real, mas uma falsidade. Não houve túmulo vazio, nem anjo e nem aparições. Nenhuma pessoa deve crer na interpretação literal da Bíblia. Sabe quem escreveu isso? Um pastor de uma igreja. Estão entendendo? Então, isso aqui é apostasia. Isso aqui são pessoas que estão falando que nada vai acontecer, que tudo é uma mentira, que você não precisa ficar alarmado, Jesus não vai voltar, não. Há até um movimento cristão muito conhecido, eu não vou usar o nome, mas que diz que Jesus não voltará. Ele volta no momento em que você se converte. Ele volta ao seu coração. É assim que Jesus vem. Ele não virá com nenhum sinal que está aqui. Isso aqui tudo metáfora. Não, Jesus virá. Todo olho verá. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele diz, vão sentir coceira, porque essas pessoas vão se recusar a dar ouvido à verdade. A verdade vai doer, e ela já dói dentro da igreja. Tem muita gente que quando o discurso fica pesado, ela sai pela mesma porta que ela entrou, ou às vezes sai como um rato, ela procura um buraco para fugir. Quanta gente hoje que se diz noiva, que não consegue mais sossegar e criar raiz na sua igreja. Hoje a igreja virou um sistema fast food. Qualquer lugar é lugar. Não é verdade. Então, gente, nós precisamos despertar. Ele diz, versículo 5, mas você, advertência do apóstolo Paulo, seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições, faça o trabalho do evangelista, continue pregando Jesus. Está difícil, fale de Jesus e cumpra plenamente o seu ministério. Todos vocês que estão me ouvindo, que estão aqui, vocês têm ministério. Todos vocês. E eu quero concluir fazendo algumas perguntas para você. No que você tem pensado? Para onde você tem olhado nesse tempo? Essa é a primeira pergunta. A quem você tem dado ouvido nesse tempo? São as mentiras do mundo? Ah, mas a doença é uma realidade. Mas a Bíblia diz que o Senhor curará todas as nossas enfermidades, que Ele levou sobre a cruz todas as nossas enfermidades. No que você vai acreditar? No pânico que está sendo gerado ou no Deus que guardou e guarda a sua igreja? Como está a temperatura da sua fé, da sua espiritualidade nesse tempo? Será que não chegou um tempo de você reavaliar? Será que o Senhor não colocou toda a humanidade num estreito nesse tempo para a gente realmente saber o que é que nós queremos, o que é que nós desejamos? E para onde nós queremos ir na nossa eternidade?
Esse também é uma pergunta para a igreja. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança. Muitos vão desistir, mas os escolhidos não serão enganados. Muitos desejarão desistir. E a minha pergunta é: você está disposto, como Esther, nesse tempo se levantar, orar, jejuar e fazer a sua parte como cristão? Porque quando Jesus vier, Ele quer te encontrar de pé e não prostrado. Então, que Deus te abençoe. Esse é o nosso estudo. Que você possa realmente, nesse tempo, crescer muito mais do que se sentir com medo, se sentir afrontado. E desejando que tudo isso acabe, vai acabar em nome de Jesus. E nós vamos ter um tempo ainda de dar muitos testemunhos, que mesmo nesse tempo tão difícil, o Senhor nos visitou de forma sobrenatural. Eu quero orar. Vamos orar? Vamos clamar nessa hora? Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, porque Tu és um Deus de amor. A Tua palavra diz: já não vos chamo servos, mas amigos. E a Tua palavra diz que o Senhor tem nos chamado de filhos. E como filhos do Senhor, sabemos que o Senhor não nos deixará à mercê dos acontecimentos, das situações que temos ouvido. Sabemos que temos nesse mundo, ó Pai, que nos submeter às autoridades e respeitarmos as leis. E faremos isso, Senhor, porque fomos chamados à obediência. Mas a despeito disso, a despeito de todas essas coisas, nós estamos aqui agora para clamar pela Tua igreja, para Te pedir perdão por negligenciarmos muitas vezes a nossa vida, por não cuidarmos de nós mesmos, por não estarmos olhando para as coisas que são do alto, para não estarmos, Senhor, atentando para o que de fato é necessário. Oh Deus, perdoa a Sua igreja. Perdoa a Sua igreja que está assustada. Perdoa a Sua igreja que não está entendendo e não te entende porque não te conhece. Conhece muito pouco de Ti. Mas quem sabe não é nesse tempo que a Tua igreja vai te conhecer de forma profunda, de forma pessoal. Talvez venha o tempo em que nós vamos ser amadurecidos, Senhor. E eu quero declarar que esse tempo vai passar e que nós vamos, Senhor, nos levantar como igreja. Porque também um dos sinais da Tua vinda é um grande avivamento. É um grande avivamento, onde o Teu Espírito vai ser derramado, onde os velhos sonharão, os velhos não morrerão em nome de Jesus, mas eles sonharão, os jovens terão visão, nós vamos ter um mundo, Senhor, diferente, meu Deus. Nós queremos orar nessa noite e Te pedir, Senhor, desperta a Tua igreja. Que a Tua igreja possa discernir esse tempo, que haja arrependimento, que haja um tempo, Senhor, de busca pessoal e poderosa. E também, Deus, eu quero orar por todos os enfermos desta humanidade. Como igreja, a Tua palavra diz em João que o Senhor não ouve pecadores, mas o Senhor ouve o justo. E como justo do Senhor, justificado pelo sangue de Cristo, nós oramos nessa noite para todo aquele que está com coronavírus, para todos os velhinhos deste mundo, que eles sejam, Senhor, abençoados pelo poder daquele que tem poder para curar, Jeová Rafá, o Deus que sara. Ah, Deus, vai sarando, vai visitando, entra nos leitos hospitalares, entra nas casas agora, começa, Senhor, a visitar. Ó Deus, cuida, Senhor, dos agentes de saúde, das enfermeiras, cuida, Senhor, dos médicos, cuida dos atendentes, daqueles que ficarão nos mercados para atender, daqueles que terão que trabalhar para que, de alguma forma ainda, haja vida, Senhor. Deus, toma cuidado, protege, esconde eles debaixo das Tuas asas.
E, ó Deus, desperta a tua igreja para um tempo de oração, para que aquilo que nós estamos vendo no mundo não venha chegar na nossa casa. Ó Deus, que da mesma forma como Israel foi guardado no Egito por causa do sangue do Cordeiro, nós sejamos guardados nesse tempo por causa do sangue do Cordeiro. E assim como muitos que não eram israelitas se uniram a eles e creram no Deus de Israel, que nós possamos ver nesse tempo almas se convertendo, se voltando para ti, para que o sangue que cobriu aquelas vidas também cubra a vida de todos aqueles que se voltarem para ti, Senhor. Oramos pela tua misericórdia, Senhor. Abençoa, Deus, e que a tua palavra ela esteja mais viva do que nunca nos corações. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia.